Muito bem, vamos iniciando o estudo desta noite, capítulo 30, em palestra afetuosa. E da mesma forma, as nossas vibrações, a nossa irmã Sandra, que continua ali em assistência ao seu marido, que eles possam ter ali, receber todos os benefícios, todas as bênçãos, para superarem o desafio. E seguimos aqui, nosso estudo. Capítulo 30, em palestra afetuosa. Este capítulo, ele é uma continuidade, né? Mostra ali a continuidade da conversa de André Luiz Vicente com Cecília e Adonina, né? Que é da família que está visitando essa instituição. E os quatro estão ali conversando, e como no capítulo anterior, muitos ensinamentos seguem nesse capítulo. Né? Cecília, no capítulo anterior, falando ali do trabalho e da instituição do Campo da Paz, e Aldonina vem aqui trazer mais informações sobre algumas condições do Campo da Paz, mas principalmente ali, né, esse trabalho para alcançar nosso lar e visitas maiores em nosso lar. Tanto que ela começa dizendo que os membros da família, eles fazem visitas ao nosso lar. E comenta que sua irmã Isaura, inclusive, é casada com um trabalhador de um dos ministérios em nosso lar. E aí fica, né, já aquele suspense, aquela surpresa, né, como deve ter ocorrido isso. Vicente até coloca que ele já viu esses eventos, né, matrimoniais em nosso lar, mas ele queria compreender um pouco mais dessa condição, porque até eles estavam se lembrando que Cecília comentou que precisava ainda, né, cumprir alguns exercícios, algumas atividades para poder ir visitar nosso lar. E como é que a Isaura conseguiu? Porque aí ela explica que a Isaura ela estava ali numa condição inferior ao seu noivo, então o noivo já era um trabalhador ali no nosso lar, mas que Isaura teve que trabalhar ali ao longo de 6 anos, ela assumiu esse compromisso, esse trabalho que foi uma sugestão, né, de um benfeitor da instituição, e ela, muito disciplinada, muito assídua, ela falou, ok, eu vou trabalhar, porque eu quero acompanhar meu noivo. Então, ela fez todo um trabalho, conseguiu, né, logrou êxito aí, e conseguiu acompanhar o seu noivo em nosso lar. Então, ela é residente de nosso lar por conta de etapas, de um trabalho que ela conseguiu cumprir. Então, já tem essa condição aí das uniões matrimoniais. E até esse benfeitor, tem uma expressão que utiliza ali, que ele fala que é o trabalho, o preparo do enxoval dos sentimentos, né? A gente não prepara o enxoval para o casamento? Também se preparou ali um enxoval para essa união, mas era um enxoval dos sentimentos, precisou trabalhar isso para poder conseguir essa condição do matrimônio. E aí a gente vai falar um pouco mais com certeza a esse respeito. E a Aldunina, ela explica um pouco mais da condição do posto de socorro, né? Ela inclusive fala que a situação lá, ela é mais difícil do que o nosso lar, mas tem uma estrutura, tem uma organização. Por quê? Elas estavam falando, né, vislumbrando tanto esse alcance de nosso lar, e até que André Luiz pergunta, mas não, e elas jovens, né, mais jovens, não tem ali onde vocês estão, né, um ambiente ali para a juventude, né? Olha só, não tem algo ali, as alegrias necessárias, né, para os corações jovens.
E aí ela explica que sim, tem, mas ela lembra, porque Cecília já falou no capítulo anterior, e aqui ela lembra, estamos muito próximo da crosta, esse é o primeiro lembrete dela, então nós temos uma influência muito grande, os ataques são intensos, tanto que fala das tempestades, né, provenientes daqui, da crosta, porque estão bem próximos de nós, mas tem um outro fator que ela lembra, que é o segundo fator que eu acho que é o mais importante. Qual é a finalidade da instituição? É o socorro urgente, tanto que ela usa lá a expressão um posto de enfermagem, é trabalhar na emergência. No hospital de emergência, a gente já tem noções aqui na Terra como que funciona esse ambiente de emergência, não é? Então é isso que ela lembra, a finalidade da instituição. O trabalho ele é diferenciado, principalmente nesse sentido. E aí faz uma analogia dizendo que enquanto no exterior o trabalho é ali, imagina aquele movimento de uma emergência, aquela loucura toda, aquela movimentação, né? É bastante ativo, mas o interior é tranquilidade. Então, isso é muito interessante. Eles alcançam esse equilíbrio interior, que apresenta ali a expressão, é um campo de batalha com a paz de Jesus. Esse é o governador de Campo da Paz que menciona, que explica bem com essa frase, campo da paz, com a paz de Jesus, explica bem a ambiência ali dessa instituição. E ali ela finaliza dizendo que, e eu particularmente, né, normalmente os finais fecham ali, né, com chave de ouro, e não é por menos, porque olha o que ela diz lá no finalzinho. No trabalho de assistência aos outros e defesa de nós mesmos, não baixam a guarda. Então, é auxiliar, é assistir, mas nos defender também. Não podemos dispensar a prática avançada e justa da cooperação sincera. É sempre um trabalho de equipe. É assim que ela fecha esse capítulo 30 em Palestra Afetuosa. E aí nós vamos seguir, né, para os comentários. Vamos ouvir agora, a Rita vai trazer algumas reflexões para nós. Muito obrigada a todos. Boa Rita? noite. É, é interessante você comparar, conforme você vai lendo, você compara o nosso lar com o Campo da Paz. São duas colônias, duas cidades que estão localizadas no umbral. E a diferença de uma com a outra, tanto de estrutura como de assistência, de trabalho, né? A gente vê uma diferença de um com o outro. Nos relatos de Cecília, nós podemos ter uma noção quanto é difícil a assistência nesse local onde eles estão, nesse campo da paz. Por isso que eles têm aí os méritos que ela fala, né? Nós trabalhamos, mas temos méritos, tem as recompensas, por causa do trabalho, do desgaste que tem nesse local, no trabalho intenso que eles praticam no campo da paz. E aí a gente vê que não é fácil realizar uma atividade no bem nessas regiões mais próximas da Terra. Conforme essas regiões vão ficando mais próximas da Terra, a dificuldade fica maior. Então, a gente vê a diferença do nosso lado, que está um pouco mais afastado, e do Campo da Paz, que está mais próximo da Terra. E tudo isso por quê? Por causa das vibrações pesadas que vêm aqui da Terra, né? Vibrações emanadas por todos que vivem aqui, encarnados e desencarnados. São encarnados e desencarnados, muitas vezes ignorantes, ligados ainda ao mal, mas também muitos são invigilantes, eles não estão ligados ao mal, não são ignorantes, têm um certo conhecimento, mas são invigilantes. Jesus disse, orai e vigiai. Né? Então, você liga a televisão, você vê que
está acontecendo outra guerra, aí você baixa o padrão, aí você já começa, ai, esse mundo não tem jeito mesmo, onde nós vamos chegar? A gente baixa o nosso padrão e a gente emana isso para cima, para o universo, para a atmosfera, né? Então, a gente vê o quanto é importante levar aquilo que Jesus disse, orai e vigiai. Vigia o pensamento. Mantenha esse padrão vibratório acima para que você possa auxiliar na densidade e interessante, né? Como nós podemos auxiliar essas colônias com essa vibração acima, né? A gente auxilia as colônias que estão trabalhando e lutando por esses irmãos. Ela fala, né, que no campo da paz não tem departamento que favorece a comunicação com os planos mais altos. É mais difícil essa comunicação com os planos mais altos, que é o que a gente não via no nosso lar. No nosso lar, eles têm essa comunicação, esses espíritos superiores vêm, conversa, vai aconselhando, ajudam nas preces, né? E no campo da paz já é mais difícil esse contato, né? Ver mais. E a colônia ela está mais ligada ao planeta, que ainda o mal predomina, nós estamos no planeta que o mal ainda predomina, então essa colônia está mais ligada a esse planeta do que as esferas superiores. E eu fico imaginando, se o nosso lar, que está no umbral, é aquela categoria que todo mundo quer visitar, gente, imagine onde Jesus está. A gente não consegue imaginar, né? Imagine esses mundos felizes. A gente não consegue imaginar. Olha só, eu fico pensando, talvez, como será que é? A nossa inteligência não alcança isso. Olha só quanto ainda a gente precisa caminhar, né? E ela fala também que o conhecimento evangélico, a dificuldade que eles têm com os trabalhadores por falta de conhecimento evangélico para aplicar no trabalho, né? Isso é interessante que eu já estou há mais de 10 anos lá na educação mediúnica, lá no CEJO, né? E a gente vê realmente, os alunos chegam curiosos com a mediunidade, curioso para conhecer a mediunidade, mas com pouca curiosidade para conhecer o Evangelho, para conhecer realmente Jesus, conhecer os ensinamentos dele. Quando você começa a falar muito de Jesus, aí cansa. Vamos falar de mediunidade? É mais legal. Sabe? Só que para você ser um trabalhador, como ela mostra aqui, você precisa conhecer o Evangelho. Que é com o Evangelho que você consegue trabalhar com amor. E é o que ela fala, lá no plano espiritual também tem dificuldade disso, de trabalhadores que conhecem o Evangelho. Caramba, né? Bom, quando eu comecei a ler esse capítulo, eu comecei a comparar esse local, e inclusive no domingo passou no Fantástico, né, um hospital lá na Ucrânia, no meio daquele bombardeio, o hospital socorrendo soldados. Então eu vejo mais ou menos o Campo da Paz como esse hospital, um hospital no meio de um bombardeio socorrendo, né? Lá fora bomba para todos os lados. E lá dentro, o socorro a esses irmãos. Né? Eles vivem isso 24 horas. Com o único objetivo de auxiliar, de ajudar esses irmãos. E muitas vezes, o que seriam assistidos se tornam adversários, adversários do bem, adversários daqueles que estão lá dentro trabalhando pelo bem. Eles tentam, de todas as formas, minar o esforço no bem, o esforço desses irmãos. Não é muito diferente do que a gente vê aqui, né? Aquele que vai trabalhar pelo bem,
Ele, de todas as formas, ele tenta minar ele. É muito difícil trabalhar pelo bem. Fazer o mal, eu falo isso sempre, fazer o mal, ó, rapidinho. Mas fazer o bem é um sacrifício, é uma luta, porque nós temos também adversários. Precisamos fazer um esforço enorme para praticar o bem, para fazer o bem, né? É, e aí eu me questiono, esse capítulo me fez eu me questionar muito, né? Como nos comportamos em situações que vivemos, em situações que a vida nos apresenta? Como é o nosso comportamento diante disso? A gente vê nesses espíritos que trabalham nesse local, não é? Nesse hospital, no campo de guerra, a boa vontade, perseverança, alegria, esperança e coragem. Muita coragem, né? Eles deixam, muitas vezes, os planos deles, como foi relatado no capítulo anterior, os planos deles para depois, para socorrer, para auxiliar esses irmãos. Não seria muito mais fácil desistir? Ah, olha, é o seguinte, trabalhei até agora, estou 10 anos aqui no Campo da Paz, sinto muito, vocês não mudam, fui. Vou seguir meu caminho. Não dá. Eles não desistem, eles estão lá. Por que que eles estão lá? Porque eles acreditam nesses irmãos, eles acreditam na melhora desses irmãos. Imagine os irmãos que eles pegam nos braços deles. E eles acreditam neles, né? E o que a gente faz aqui na Terra? Um indivíduo que é criminoso, que não tem jeito, a gente encarcera ele. E esquece, não quer nem falar dele. Ai, não vamos falar dele porque as vibrações não são boas, não é? A gente fala, o espírito de mania fala tudo é vibração, né? As energias não são boas, não vamos falar dele. Esquece, vamos esquecer esse homem lá. Deixa ele encarcerado. Esquece ele. E esses espíritos não esquecem. Trabalham por eles. Acredita neles. Muito legal isso, né? A gente vê. É muita reflexão, né? Oi, Lúcia. É, E aí, quando a gente começa a fazer um trabalho no bem, às vezes a gente se melindra, a gente quer desistir do trabalho, esse capítulo faz a gente lembrar, né? A boa vontade deles, a perseverança, a alegria, a esperança e a coragem para continuar, né? E a gente diz isso tão fácil. E mais, vamos ver. Esse capítulo faz a gente entender melhor por que eles precisam cumprir suas tarefas para conseguir a visita no nosso lar. Eles precisam cumprir ainda algumas metas para visitar o nosso lar, né? A Isaura, por exemplo, se preparou por 6 anos para ir morar em nosso lar com o noivo. Por que disso? Porque a dedicação do trabalho, com tantas dificuldades como eles têm nesse local, faz esses trabalhadores desenvolverem um bem naturalmente, né? É a dificuldade, é a perseverança que faz você desenvolver o bem, né? É na prática que eles aprendem a compreender o outro. É com esses irmãos que eles compreendem, conhecendo a história deles, o desenvolvimento deles, que eles começam a compreender os irmãos e estão preparados para ir para uma outra colônia um pouco superior. Legal isso, né? E a gente acaba perdendo tempo aqui, não compreende, desencarna não compreendendo ninguém. Às vezes nem os que estão dentro de casa. Bom, aí a Cecília fala, nosso governador, quando se agravam os serviços, costuma asseverar que estamos num campo de batalha, com a paz de
Jesus. Eu acho tão bonito isso. Estamos num campo de batalha, sim, mas com a paz de Jesus, né? Bem definido isso, né? Podemos estar no centro das maiores confusões, vivenciar todas as dificuldades possíveis, mas se já tivermos conquistado a paz, essa paz que ele fala, a paz de Jesus, aquela paz que Jesus descreve como o reino de Deus, né? Nós vamos estar serenos, vamos passar por todas essas batalhas e vamos, olha que interessante, vamos ter condições de observar, de planejar e de agir, né? Quando a gente está no pânico, a gente não faz nada disso, não consegue observar, não consegue planejar e age tudo errado. E a gente vai conseguir fazer tudo isso dentro dos princípios morais. O médico. O médico, se ele está lá numa cirurgia e o paciente lá começa a ter um ataque cardíaco, alguma situação lá, ele precisa se manter sereno para saber o que vai fazer, né? Ele vai precisar observar, planejar para depois ele agir. Então, é isso que esse exemplo que a gente precisava levar para a vida, né? Como que eu vou agir agora nessa tempestade? Como o médico deve agir? E agir. Mas se a gente chutar o balde, faz tudo errado. Não, nós vamos perder o paciente, com certeza, né? Bom, outro ponto importante que eu já estou encerrando, tá, Yolanda? Lá no final ela fala: somente nossos instrutores vão ao serviço sozinhos. Quanto a nós, não saímos a não ser em grupos. Olha o cuidado. Necessitamos auxílio recíproco, não só no que diz com eficiência, senão também no que se refere ao amparo magnético. No trabalho de assistência aos outros e defesa de nós mesmos, não podemos dispensar a prática avançada e justa da cooperação sincera. Aqui ela fala da lei de cooperação. Eu sempre falo isso, é um sempre auxiliando o outro. Em toda a criação nós vemos isso, né? Desde lá do mineral até o espírito superior, sempre um auxiliando o outro. A criação divina é assim, é todos se auxiliando, é essa cooperação, essa lei de cooperação que ela fala aqui, a cooperação sincera, né? O que precisamos entender, né? Entender que nós não somos ninguém sozinho. Todos nós precisamos do outro, né? Todos nós somos irmãos e precisamos do outro irmão. E ela fala, deixa bem claro isso, olha, não podemos sair sozinhos, não temos condições de sair sozinhos, precisamos dessa energia, desse magnetismo de todos para nos defender e defender o outro. Né? Então, eu acho que nesse capítulo tem muita coisa para a gente refletir e para a gente se analisar, né? Como nós estamos agindo. É isso. Muito obrigada, Rita. Muito bem, boa noite, quem está chegando. Alguém gostaria de comentar? Olha só quanta informação, né? Importante. Primeiro, essa condição, a importância da nós, se nós estamos aqui enquanto encarnados, né? Como a Rita lembrou ali, auxiliando ou atrapalhando, ou até fazendo com que o trabalho dele seja mais difícil. E a gente faz isso de acordo com as nossas vibrações. Então, esse capítulo acho que ficou bem claro isso, né? O quanto nós podemos auxiliar ou atrapalhar, ou tornar esse trabalho cada vez mais difícil. Então, observar os nossos pensamentos aí. E o principal, que é difícil, né?
policiar os pensamentos, manter as nossas orações. Acho que a gente pode começar por aí. As nossas orações, como a Rita lembrou, a gente sabe que em vários pontos do globo, do planeta, há conflitos, há guerras, né? Umas menores, outras maiores, menores em termos do tamanho ali, da importância, né? Da relevância daquele grupo para a humanidade, mas nem sempre ele pode ser até pequeno em relação a essa relevância, mas até mais bárbaro do que qualquer outro. Então, a gente tem esses conflitos intensos aí em sequência. E o mais recente se faz lembrar aí que precisamos nos manter vigilantes. Alguém? Bom, e olha que a notícia tá quente, né? A informação está quente. É importante essa condição do trabalho de equipe, né? Que é o último ponto que a Rita trouxe aí, é importante. Então, a gente cuida das nossas orações individualmente, ali intimamente, a gente leva o nosso pensamento a todos necessitados, lembrando que terrorista, ele está agindo diante de uma ignorância da lei, não é? E a lei humana deve fazer o exercício de manter a ordem, mas tem uma lei divina e a justiça ela se faz. Então a gente precisa ter essa tranquilidade. Por mais que no dia a dia as informações são chocantes, as imagens, então não procuremos estar ali nos alimentando, apesar de que devemos encarar a realidade. Ocorre, né? O terrorismo, ele é real, ele ocorre, e precisamos orar para que saibamos administrar essas condições. E o começo é a oração para que uma réstia de luz alcance aquelas mentes, né? Porque eles estão cegos, estão ali numa monoideia, não é? Um objetivo ali que fica batendo 24 horas naquelas mentes, obcecados por essa ideia e agem cegamente nisso, pela ignorância da lei. Mas a justiça divina, ela alcança a todos. Não no nosso tempo, não é? Mas no tempo dela própria, no tempo de Deus. E o trabalho de equipe, olha como isso. Eu fico imaginando assim o trabalho delas, né? Trabalho de toda a equipe, mas elas em especial, porque estamos aqui, Aldonina e Cecília, atuantes numa equipe de pronto-socorro, num trabalho tão intenso. E aí a importância, como a Rita trouxe, dessa cooperação, que é o verdadeiro exercício para nós. A gente faz a nossa parte sozinho, mas como é importante estarmos reunidos para auxiliar. Isso tem relação, né, Rita, com essa condição do magnetismo, né, para auxiliar esse trabalho de equipe, né? Porque olha só, os nossos pensamentos estão influenciando no magnetismo, porque é a nossa energia, o nosso magnetismo influenciando isso, se unindo as nossas energias, né? A palavra energia acho que é mais comum a todos, as nossas energias se somam e podem não, estão alcançando essas instituições, esses trabalhos, esses espíritos. Como é que a gente colabora com isso? Né? Essa cooperação, então, assim, os superiores saem sozinhos, eles ali, incansáveis, vão em equipe, pela eficiência e por essa cooperação magnética. É muito para aprender mesmo com eles. Mais alguma coisa? Pode falar, por E favor. assim, esse encontro nosso aqui, quinzenal, né? Enquanto a gente está aqui reunido, falando, a gente está levando energias salutares, né? E enquanto nós estamos aqui conversando, falando sobre algo mais elevado, né?
com lugares assim de socorro e refletindo sobre tudo isso, nós estamos deixando de assistir a TV, de comentar e estamos mantendo os nossos pensamentos, a nossa vibração elevada e auxiliando. As nossas palavras estão indo, estão alcançando, né? Alcançando ouvidos, alcançando as vibrações que eles precisam para o trabalho que muitos estão fazendo em socorro desses espíritos que estão lá no meio das guerras. Né? Então, aqui nós, estudando, estamos colaborando de alguma forma. Não, com certeza, né? Porque e mesmo sozinhos em casa, na leitura do Evangelho, na leitura da Bíblia, se nós fazemos isso com disciplina, né, com uma rotina ali, existe uma disciplina, uma rotina, espíritos nos acompanham para aproveitar dessa leitura. Então, se nós conseguimos ajudar a nós e a outros numa simples leitura de algo que é benéfico, imagina aqui num grupo discutindo, esclarecendo, mas nós somos imperfeitos, podemos cometer equívocos. Sim, eles estão aqui conosco, observando, raciocinando conosco. Poxa, acho que não é bem assim como eles estão dizendo aí nesse estudo, né? Está faltando aí alguma informação. Eles estão junto conosco, né? Fazendo esse exercício. Então, como é importante a gente estar nessa condição, porque auxilia. É um fato, né? Para mim isso é fato, eu tenho, né, esse tempo de estudo que me coloca isso como fato, eu me coloco nessa condição, é que se fizermos um estudo com bastante responsabilidade e comprometimento, muitos serão trazidos ao nosso estudo para aprender também. Mas vai depender de nós, do nosso esforço. Estamos realmente, mas poxa, cometeu um equívoco, né? Mencionou algo ali que não é bem assim, mas está no esforço de aprender? Falou algo que não deixa lá na frente, porque eles estão estudando, eles estão pesquisando. Então, lá na frente, eles vão receber um esclarecimento maior sobre isso. Então, se estivermos nesse esforço, né, de buscar a verdade, de buscar o conhecimento, seremos auxiliados e poderemos auxiliar. Então, para mim, isso é fato. Então, a nossa responsabilidade aumenta com certeza. Aliás, é para isso que nós criamos o grupo, né? Criamos o trabalho. Muito bom. Alguém gostaria de fazer alguma reflexão, algum comentário? Então, eu não gosto muito não costumo falar, nunca gostei de reunião virtual. Para mim, a pandemia foi um tormento, que participar de reunião virtual, para mim, era muito ruim, né? O presencial é bem Mas, melhor mesmo. é, ainda que eu não faça comentários, né, nas reuniões, eu queria dizer para vocês que os assuntos, as coisas, as experiências que são faladas aqui, não ficam assim, não entram por um ouvido e saem pelo outro. Elas ficam plantadas lá na cabeça, na minha cabeça, né, pelo menos. E, assim, muitos momentos eu lembro daquilo, eu falo assim, puxa vida, aí eu faço reflexão daquilo e falo assim, nossa, olha o que que eu estou fazendo. E muitas vezes eu comento até com quem não participa, eu comento em casa, e eles fazem a oração comigo, só quem faz a oração comigo aqui é a cachorra, né, sabe, né? Mas, assim, de alguma forma esse ensinamento ele Ele explica. acaba se multiplicando, né? Com Então, certeza. é Com isso. certeza. Não, Maria, obrigada, porque a Rita até ela mencionou nisso, né? Uns encontros atrás, que ela fala assim, às vezes as ideias ficam aqui, né? Girando, girando, fica aqui sendo, né?
absorvidas, É que eu tenho um digeridas. pouco de, eu tenho um certo delay, sabe? Não, mas todos nós, se formos Então, combinar aqui, acho que aí eu falei todos assim, nós nossa, temos. é mesmo aquilo, né? Mas aí na outra Isso, semana eu falei assim, já é outro assunto, aí eu não falo nada, sabe? Mas eu vou exatamente. começar a anotar e eu vou começar a repetir o assunto da semana anterior, tá bom? Não, obrigada, obrigada pela o seu depoimento aí, porque isso acontece com todos nós, com todos nós. Muitas vezes a gente está falando algo aqui e às vezes é um capítulo da frente ali que vai esclarecer, que vai trazer, é um outro trabalho, é uma conversa com alguém, e fala, nossa, olha só. E assim, isso não fica perdido. Primeiro, porque está solidificando as nossas ideias, né? Isso não Uhum, nada se perde. O que é importante, o que eu quero dizer é o seguinte: nós estamos aproveitando o estudo. Isso é uhum, comprometimento. Então, a espiritualidade está vendo que não morre. Isso não morre, não é algo que, como a Maria falou, não entra por um lado e sai pelo outro. A espiritualidade vê isso, ou seja, tem um comprometimento ali, tem uma responsabilidade. Eles trazem uhum. amigos aí, espíritos que estão necessitados de ouvir, de participar. E eu não Então, tenho o grau de conhecimento que, assim, a grande maioria desse grupo tem, a grande maioria que participa. Então, eu falo que sempre é proveitoso. não, obrigada. Mas eu quero devolver para você o seguinte: uma coisa é o grau de conhecimento da doutrina, outra coisa é a sabedoria da vida. A gente começou esse grupo lá atrás dizendo o seguinte: nós vamos aplicar para o nosso dia a dia. Cada capítulo a gente consegue aplicar para o nosso dia a dia. Então, eu lembro quando eu li a primeira vez, né, uma obra do André Luiz, que eu comecei pelo Nosso Lar, eu acho que eu já falei aqui. A primeira leitura que eu fiz foi como uma ficção científica. Aquilo não entra. Boa noite, Carlos. Que bom, conseguiu chegar. Boa noite. Bem-vindo. Oh, estou do lado de fora, abandonado. Levaram minhas chaves. Fui olhar aqui, estou sem chave. Ainda bem que eu tinha a chave do portão. Que bom que você conseguiu conectar até aí do lado de fora. Olha, Quase olha eu ia passar lá, isso, quase eu gente. ia entrar lá na Rita. Isso, vai lá, vai lá. Que Não, bom, vou olha ficar aí aqui, o agora daqui a pouco compromisso. estão chegando. Olha aí o Mas eu tô aqui, tô, compromisso. tô ouvindo aqui o bate-papo. Pode ficar tranquilo, tô aqui. Obrigada, obrigada. E pode interromper quando desejar. Olha o compromisso aí que estou falando, né? A gente aproveita o que dá para aproveitar, gente. Nós somos imperfeitos e muitos problemas vão ter. A gente sabe do nosso grupo, né? As dificuldades que as pessoas têm são as mesmas que nós temos, então a gente compreende. O bom é que nós continuamos firmes. É o esforço que conta. Então, o que eu ia dizer é que eu comecei a ler, a primeira leitura que eu fiz do Nosso Lar foi como uma ficção científica, sabe? Ah, isso está fantasioso demais. Não. Acho que deu uma ênfase, né, para poder pescar, né? Sabe quando você lança a isca para trazer e aí esclarece? Só que aí foi passando o tempo e eu fui, né, avançando e estudando, eu falei, opa, tem algo além aqui. Então, às vezes é necessário uma maturidade, o tempo, entendeu? É necessário poxa, deixa eu avançar um pouco mais, deixa eu ver o que tem. Então, às vezes é necessário isso. Eu estou dando um exemplo simples ali. Do que, se a gente lê superficialmente, a gente só vai extrair mais uma historinha. Agora, se aprofundar, olha só, gente, tem casamento na espiritualidade. Como é que é isso? Como é que é isso? Entendeu? Aí, ó, ela fala maravilhosamente aqui, né? Olha só, resulta do exclusivismo pernicioso a que nos entregamos no plano carnal, que a gente acha que o casamento é algo inferior, porque a gente está num exclusivismo pernicioso. O casamento ele é algo sublime, tanto que fala, se o casamento humano é um dos mais belos atos da existência na Terra, e assim deve ser,
Por que deixaria de existir no plano espiritual? Nós estamos confundindo com sensualidade, com prazer mundano, materialista. A gente está confundindo as coisas. Tanto que a gente vai alcançar o que é uma união matrimonial nesses moldes que ela fala, né? Deixa uma coisa linda aqui, que coloca ali. Deixa eu procurar aqui, que tem umas expressões que ela fala assim, olha, é preciso ter amado na Terra para alcançar essa condição desse casamento aqui. E um pouco antes, acho que fala ali, a beleza é sempre mais quintessenciada e mais pura. É uma beleza superior. O que a gente conhece aqui é imperfeito. O amor, a gente ama de forma imperfeita. A beleza para nós ainda não é a beleza verdadeira. A gente ainda está numa condição imperfeita. Então, o verdadeiro casamento é o que acontece lá, nessas condições, né? Esse consórcio. Olha só. Então, a gente vai alcançar essa condição. É com isso, estamos estudando para isso, para compreender. Então, é maravilhoso. Alguém mais sobre essa condição do trabalho, do serviço, das influências? Avançamos. Pode falar, Alessandro, pode falar. Dona Solange, diga. Só aproveitando o gancho da Maria, estamos juntas, viu, Maria? Muitas coisas na vida. Eu tenho delay, então assim, nossa, eu não pensei nisso, aí poderia ter dito isso. E eu no começo eu não tinha prática de anotar. E era falado coisas assim que foi assim, nossa, sabe aquelas frases para colar na geladeira para todo dia você, assim, eu vou fazer. Mas aí ia passando, você esquece a frase, esqueceu de anotar, vou esquecer, porque essa é a meu jeito de ser. Se eu não anotar, eu esqueço. Então aí, de uns tempos para cá, eu comecei a anotar. Então vocês vão falando umas palavrinhas assim. Ainda não colei na geladeira, mas é o segundo passo. Nós estivemos ausente algumas semanas aí, né? Vocês perceberam que tumultuou um pouquinho o serviço, aí por questão até mesmo de saúde. E a gente percebe que às vezes, como a Rita falou, né? Praticar o bem, a gente vai encontrar obstáculos e adversários. E às vezes o adversário somos nós mesmos. Que se a gente não pôr a disciplina, pôr o pé firme, porque assim, querendo ou não, de 15 em 15 dias, uma hora e meia, não é nada. Mas calha de acontecer algo justamente naquele dia, né? Então, às vezes, até forças além da nossa, ali trabalhando também, eu falo assim, não, se eu estou aqui na ignorância, você também tem que ficar junto comigo. Eu acredito nisso, né? Que existem também, como existem forças para a sua evolução, existem forças que não querem evoluir e falam assim, mas eu não vou ficar aqui atrás sozinho, não. Fica aqui comigo. Então, assim, essa participação quinzenal é muito benéfica, porque muitas leituras, que nem vocês falaram assim, nossa, esse texto de hoje está riquíssimo. Sinceramente, eu não tinha enxergado tanta riqueza nesse texto, né? Que até a gente comentou. Falei assim, nossa, o que vamos comentar hoje, né? Qual vai ser a discussão? Baseado em quê? Como já aconteceu de outras vezes. Falei assim, nossa, esse texto eu não consegui abstrair nada assim. Qual mensagem, né? Qual reflexão? E aí vocês vêm e dão o start, né? Fala assim, gente, é mesmo, né? Como que a gente quer ler de uma forma muito objetiva e às vezes a coisa não é por aí, né? Tem que estar com a mente bem aberta. Mas na realidade o que eu queria falar assim, da importância desses momentos para nós e logicamente para os nossos irmãos que estão aí meio perdidos, tentando encontrar luz, procurando esse caminho também. Então, a gente, às vezes, aquela propaganda boca a boca, né? Vai ali, que tem um pessoal ali com bate-papo que pode ser interessante. É bem isso. Então, eu acredito nisso, né? Então, assim, por mais que às vezes até a gente se ausenta
eu percebo que vai ficando mais pesado e vai ficando mais difícil retornar. É igual aquela história da academia. Se você falta um dia, para você retornar mais difícil, é a mesma coisa. Então, às vezes, tem que pôr ali, ó, ficar firme na vigília e mesmo que eu não tô legal, e falar assim, não, vamos participar, né? Um vai puxando o outro, né? Fala assim, não, hoje a gente vai, porque faz tempo que hoje dá para a gente dedicar esse tempinho, que os outros realmente, por N situações, a gente não pode participar. Mas é essencial fazer essa forcinha. Senão você vai deixando e se perde no tempo e no espaço. É assim mesmo, é a pura realidade. Todos passamos por isso, e é importante que já temos consciência dessa condição. Antigamente, ou alguns anos atrás, né, ou até encarnações anteriores, a gente nem percebia que isso acontece, né? A gente falava, olha, minha vida está difícil, desculpa, eu não posso mais colaborar, eu não posso mais trabalhar, não posso mais participar, e N fatores. Hoje a gente percebe, a vida continua difícil, mas a gente sabe onde é que está pegando, a gente consegue perceber. Vamos resolver todas as vezes? Não. A gente vai, algumas vezes, sucumbir e, opa, peraí, deixa eu pegar as rédeas de novo. Então, isso faz parte. O seu Pedro, né, que é com quem eu comecei a estudar sobre o espiritismo, ele dizia o seguinte, que é bem isso que a Solange colocou. Às vezes, a gente fica muito preocupado com o obsessor, né? Ai, o obsessor está me atrapalhando, será que eu estou com o obsessor? Preciso ir lá para a desobsessão, né? Cuidado para não ficar neurótico, né? De estar querendo sempre fazer desobsessão, porque o obsessor está atrapalhando a minha vida. A Solange lembrou duas coisas importantes. Primeiro, nós somos os nossos maiores inimigos. A gente se sabota, né? É uma autossabotagem. É observar que isso ocorre. Precisamos estar alertas para ver onde está ocorrendo. E o segundo ponto é o seguinte: pode ser, sim, um espírito que está ali, não querendo que você participe. Mas não porque ele queira o seu mal. Eu lembro que ele falava assim, não necessariamente ele queira o seu mal. Ele está com ciúmes. Ele está ali numa condição de que tem tanta afinidade com a gente, tanta afinidade, só que ele está numa vibração bem pesada. E ele entende o seguinte, se você melhorar, descola. Ele se separa de você, porque ele não consegue acompanhar. Então, quando começa o estudo, sabe onde ele fica? Ele fica da porta lá para fora, esperando terminar o estudo, emanando vibrações, sai logo daí, termina logo isso, né? Vamos assistir aquele negócio lá que a gente gosta, vamos começar a falar mal, né? Que a gente adora também, vamos causar aqui, poxa, é legal fazer isso aqui, né? Olha só, tem tanta coisa no celular hoje que você não está acompanhando, entendeu? Ele fica lá mandando isso, e nós estamos aqui no estudo, 90 minutos, ele tentando alcançar, mas é por conta disso, porque ele sabe que se a gente melhorar, ele não nos acompanha mais, ele vai ter que ir embora, ele vai ter que sair da nossa casa, e é isso que ele não quer. Então, por isso, ele vai ficar lutando ali, poxa, eu gosto tanto de estar com você, né? Então, é importante a gente ter essa consciência, que às vezes não é um mal ali, um obsessor realmente que queira ali o seu mal. É alguém que se afinizou, gosta, né? Que a gente tem os nossos vícios, gosta de fazer aquilo com a gente. Poxa, já está aqui tão facinho, vamos continuar. E a gente quer melhorar, e vamos lá, vamos embora. Vamos ouvir os nossos mentores, que esses sim estão lutando para que a gente ouça as sugestões, as orientações, enfim, tudo mais. Maravilha? Muito bom. O segundo tema, ou segundos, né? Tem subtemas aí, que é a proposta de refletir hoje, quando elas estão falando ali, né? É a Cecília que explica, peraí, que me deu branco, se foi a Cecília ou a Bonina, acho que foi a Cecília que explica o seguinte. É a Cecília. É a Cecília, né? É. Ela explica ali, dá um pouco mais de informações sobre o trabalho delas, né? Que elas fazem parte de uma equipe, lembra? A Rita comentou, né? Que eles se ausentam para
fazer esses trabalhos, porque estão próximos de nós. E aí, olha só a importância que ela fala. Eles trabalham ali com processos, né, de reencarnação. Então, são espíritos, elas auxiliam ali na reencarnação de alguns espíritos. E que sentido? Olha, vocês vão acompanhar esse espírito que vai reencarnar. Ah, vamos acompanhar? É, que bom. Nos primeiros 7 anos de vida deles. Os primeiros 7 anos da nossa vida encarnado, nós temos espíritos à nossa volta, com o único objetivo de estarmos nos acompanhando nesse período. Gente, eu não sei como é que vocês recebem essa informação, mas será que tem algum perigo ou alguma importância? Por que esses primeiros 7 anos? Nós acabamos de voltar de lá. Então, nós estamos ainda conectados com a espiritualidade, com esse mundo espiritual. Acabamos de vir de lá. E o que a ciência humana nos esclarece? Vamos para a ciência humana para ver se fica mais fácil para nós. Explica o seguinte: somos totalmente dependentes de alguém. Se não me alimentarem, eu morro. Se não me hidratarem, eu morro. Se não me cobrirem, né, me protegerem, eu morro. Eu perco essa oportunidade. É um momento mais... Nós somos dos mamíferos, né, os mais dependentes do auxílio da espécie ali. Isso não foi feito à toa, tá? Essa condição de viver no núcleo social, e o menor núcleo, repito isso, o menor núcleo social é a família, a importância da família, ela tem um objetivo. Essa dependência, ela tem um objetivo. Primeiro objetivo, os pais assumirem a responsabilidade de cuidar daquele ser. Se eu não colocar água na planta, se eu não adubar, se eu não protegê-la ali, vai morrer. É uma vida que se perde. É uma vida que se perde. Então, tem essa questão que a ciência, claramente, a gente aqui, sem muito esforço, compreende isso facilmente. Mas vamos avançar, né? A psicopedagogia nos ajuda aqui. E aí, umas observações. Olha só, até os 2 anos de idade, a inteligência, né? Isso, eu vou pegar Piaget, que acho que é algumas pesquisas que eu fiz, o Piaget, que é o mais conhecido, ele fala da inteligência prática, até os 2 anos de idade. Temos uma pedagoga aqui, ela pode nos auxiliar nisso, hein? E aí diz o seguinte, que não somos capazes ainda de representação, de um pensamento ali mais complexo. Tá? Até os 2 anos de idade. É aquilo que está na nossa frente, prático e objetivo. Saiu da nossa frente, eu não penso mais nele, não tem ali... Eu vou falar um pouquinho sobre o pensamento contínuo, mas olha só. A partir dos 2 anos de idade, nós temos uma aquisição da função simbólica, ou seja, a gente começa a prolongar na nossa condição de raciocínio, a partir dos 2 anos de idade, ainda que egocêntrico. Eu começo a fazer um raciocínio um pouquinho mais longo, 2 anos de idade, mas eu ainda sou egoísta, eu ainda penso só em mim, porque, afinal de contas, eu sou o último bombom da latinha. Então, mamãe está ali para cuidar de mim. E aí, após os 6, 7 anos de idade, que é a fase das operações concretas, ou seja, início da reflexão. É o pensamento mais estável e objetivo. E aí, depois dos 11 anos de idade, a abstração. Eu já sou capaz de abstrair. O que isso significa? Se eu não consigo raciocinar, compreender uma situação, além de observá-la, na minha frente tem o computador,
Eu não sei o nome desse objeto, eu estou vendo o objeto, não sei o que ele é, eu vejo algumas pessoas se movimentando aqui, que eu nem sei que se chama pessoas. Então, até os 2 anos de idade é isso. Fechou essa tela, para mim é como se desaparecesse, não existisse mais ninguém. O que eu preciso? Eu preciso que alguém esteja ali comigo, me estimulando nesse pensamento. Aí vem a ideia do pensamento contínuo. Recentemente, eu fiz um estudo ali do livro Evolução em 2 Mundos, de André Luiz. Um dia, quem sabe, estaremos estudando esse livro. Gente, ler o livro é uma coisa, estudar é outra. Eu não me lembro quando que eu li esse livro, mas esse estudar faz a diferença. O que acontece? André Luiz fala da construção do pensamento contínuo. Nós adquirimos essa condição do pensamento contínuo quando nós exercitamos a palavra. Quando nós começamos a falar, a gente conquistou o pensamento contínuo. Qual que é a importância do pensamento contínuo? Quem entende de animais, e aí temos um aqui que pode nos ajudar a esclarecer, o animal, ele não tem esse Eu pensamento só não tenho contínuo. o pensamento contínuo. Tem. Tanto que fez a observação agora. Vou fazer um exemplo bem lúdico aqui. O gatinho, ele está com fome, ele vai procurar comida lá no potinho dele, certo? Passou uma bolinha na frente dele, ele já se distrai com a bolinha e vai brincar com a bolinha. Aí, de repente, rangeu ali o estômago, eu estou com fome, ele corre para ir comer. Ele foi comer, ele nem lembra mais da bolinha. Ele vai lembrar da bolinha quando a bolinha passar na frente dele. Ele não está lá comendo, dizendo, ai, deixa eu comer logo que eu quero brincar com aquela bolinha. E ele não está brincando com a bolinha pensando assim, ai, eu estou morrendo de fome, mas eu gosto tanto dessa bolinha. Não. Esse é o pensamento fragmentado dos animais. Quando nós chegamos na condição hominal, nós conquistamos essa condição do pensamento contínuo. E André Luiz, nesse material, ele fala que, olha só, da nossa evolução, ou seja, desde a primeira célula lá, na criação do ser vivo, até a gente conquistar, porque nós passamos por esse processo de evolução, até a gente conquistar essa condição do pensamento contínuo, foi nada mais, nada menos, quer dizer, em torno de, né, nada mais, nada menos, não é o caso, 1,5 bilhão de anos. 1,5 bilhão de anos para a gente alcançar essa condição do pensamento contínuo. Gente, a evolução não dá salto. Isso fica muito claro. A gente estuda a ciência para compreender isso, e o espiritismo, ele tem numa das suas bases a ciência. Kardec nos alertou disso. Observar e aprender com a ciência, para que a gente faça para que a gente exercite uma fé raciocinada. A base está aí. Então, nós tivemos esse alcance 1,5 bilhão de anos. E isso foi mais ou menos ali no Homo sapiens, que para nós fica em média aqui 200 mil anos. Eu falo 200 mil anos porque tem cientista que diz que a gente começou a falar com 50 mil anos atrás, e tem outros cientistas que dizem, aconteceu 500 mil anos atrás. Eu fico com a média que faz ali 200, 300 mil anos que a gente conseguiu, né, começar a falar. Então, nós temos 200 mil anos de exercício da palavra para estabelecer o nosso pensamento contínuo. E aí, o que nós temos no bebê? O bebê, ele é o resumo do nosso processo evolutivo. É o resumo. Pensa ali desde a concepção. A célula ali, ela se unindo, ela se fundindo, formando novas células, e cada célula, né, com o seu código ali, desempenhando uma função. Isso é um resumo do processo evolutivo humano, da vida como um todo. Então, quando a gente observa desde a fecundação até nós aqui hoje, nós temos a história da evolução na nossa encarnação. A gente observa, analisa, o resumo está aí. Então, a gente tem o bebê que não consegue falar. E com quem que ele vai aprender a falar? É copiando a gente. Mas ele era um espírito, já sabia falar antes.
como é que ele vem agora e precisa de alguém ensinar a falar? Exatamente, porque ele tem um tal de um véu do esquecimento que apaga tudo que ele tem ali de apaga não, esconde, né? Fica oculto ali na bagagem dele, e ele está numa condição de desenvolver todas, né, todos os órgãos. E a fala é um deles. A importância da fala é tão grande para a nossa condição que foi a partir de eu exercitar a fala que eu desenvolvi o pensamento contínuo. O bebê, ele precisa exercitar a fala para ter consolidado o seu pensamento contínuo. E aí, nesse ponto, eu vou trazer um exemplo. Alguns já em aula ouviu eu falar sobre esse experimento. Experimento foi depois que ocorreu, né? Mas o fato ocorreu nos anos 80, 70, 80, a Romênia passou por uma ditadura, né? O tal do Ceausescu, Nicolae Ceausescu, e o cara ali realmente deu uma surtada, o país estava numa crise tremenda, não se produzia, já não tinha mão de obra, porque a miséria era tão grande, perdeu população, porque também conta de massacres, enfim. A gente imagina como é uma ditadura. E aí esse regime, o que que ele fez? Ele falou, olha, eu preciso que essa população cresça, porque está faltando mão de obra. E ele raciocinou assim: se eu tiver mais gente trabalhando, eu consigo fazer esse país crescer. Então, o que que ele fez? Ele impôs ali, é, ele colocou impostos para famílias pequenas ou sem filhos, ou seja, quem tivesse mais filhos ia estar livre de pagar imposto. Claro, ele foi contra aborto, ele foi contra anticonceptivos, né? Olha só, o cara, ele implantou ali a lei anti-aborto, que maravilha. Mas a intenção dele era, eu preciso ter mão de obra. Ele impôs isso, ele não deixou, né, as pessoas tomarem suas decisões. Ah, mas aborto é crime. É crime. A lei é clara. Não matarás. A gente pode discutir isso mais para frente. A lei é clara, mas ele usou dessa condição, olha, não se elimina a vida aqui, mas porque ele tem interesse em aumentar a mão de obra. E aí ele fez várias promoções, né, de auxílio a famílias que tivessem mais filhos. Então, quanto mais filhos você tivesse, você ia ter a proteção ali do Estado. Só que o país, gente, não melhora, né, só porque crescemos populacionalmente. Houve um boom, um crescimento, né, taxa de natalidade gigantesca, lembrando que eles estavam na miséria. O que que aconteceu? Mais crianças na miséria. E aí as famílias não tinham condições de cuidar dessas crianças, essas crianças foram para onde? Orfanatos. E aí o Estado, né, ele teve que criar instituições para acolher essas crianças, porque afinal de contas eu preciso de mão de obra, eu vou cuidar dessas crianças. Vários orfanatos espalhados pela Romênia. Só que, país ainda em miséria, imagine as condições precárias desses orfanatos. Então, profissionais mal treinados, mal pagos, as instituições sem condições, sem insumos mínimos. O que que aconteceu? Isso tudo foi só descoberto ali no início, no final dos anos 90, né? No início dos anos 90, por quê? Ele foi, o regime acabou, ele foi derrotado, e houve ali uma organização de países para auxiliar a Romênia, porque ele foi deposto ali, teve uma condição no regime, acabou o regime, então tá. Quando perceberam, ok, vamos ver essas instituições de crianças. Quando observaram a situação dessas crianças, o que que encontraram? Situações de bebês que nunca foram pegos no colo, a não ser para terem suas fraldas trocadas. Muitos só conseguiam ter suas fraldas trocadas uma vez por dia, porque não havia funcionário suficiente para trocar essas fraldas. E alimentação? A maioria em condições de desnutrição.
Se eu não tenho tempo para trocar a fralda de um bebê, né, para alimentá-lo, eu tenho tempo para interagir com ele? Essas crianças sofreram um déficit social afetivo gigantesco. Várias crianças, já que estavam maiorzinhas, elas estavam em condições, então mostra algumas cenas, né, alguns eventos de crianças maiorzinhas sentadas, elas só conseguiam fazer esse balanço do corpo, com foco no nada, numa parede. Os bebês já nem interagiam, já não sabiam focar o olhar era ali quase morto. Então, várias situações degradantes que não seria necessário aqui, não é necessário detalhar, mas um trauma gigantesco a essas crianças, por conta dessa falta de interação. Então, é uma interação porque faltou estímulo e afeto. Então, não adianta também só estimular sem ter afeto. É necessário haver afeto. E aí a importância da família. A família que consegue permanecer com seus bebês por mais tempo, a família que tem essa consciência, e aqui eu coloco, gente, de forma genérica, geral, tá? Não vamos aqui fazer não vamos discutir a condição de valor. Nós estamos falando numa condição geral, o que seria o ideal. A família que consegue permanecer ali com seus filhos por mais tempo sob sua atenção, nesse estímulo com afeto, ela tem esses seres, esses humanos, eles crescem com desenvolvimento intelectual, ou seja, de raciocínio lógico, de linguagem, muito mais superior. É muito superior. E aí foi a união, né, duas ou três universidades dos Estados Unidos que, em cooperação com o governo romeno, fizeram todo um trabalho de como resolver o problema dessas crianças, que foram encaminhadas para adoção. As mais velhas não conseguiram ser adotadas, as menores ali, né, na faixa de 6 anos, 7 anos, que conseguiram ser adotadas, tiveram uma melhoria pequena, mas assim, acompanharam ao longo de alguns anos, mas só as menorzinhas, ou seja, onde o impacto não foi tão profundo, e só nas menores de 2 anos, que é justamente nesse período, é que conseguiram recuperar ali o seu desenvolvimento. Quando a gente... Isso é a ciência trazendo, não foi o espiritismo. A ciência. Procurem aí, tem várias informações, né, no tio Google sobre essa condição, essa história da Romênia e o que aconteceu. Tem, inclusive, toda a pesquisa, os números, mostrando tudo. Então, para quem está na área e quer conhecer isso, é perfeito. Foram mais de 170 mil órfãos. Então, nós temos um exemplo aqui na humanidade do que acontece com um ser que não recebe estímulo e afeto. Será que é importante cuidar das crianças enquanto estão ali totalmente dependentes de um adulto que o acompanhe? A espiritualidade não brinca em serviço, não deixa nada barato. Então acompanha, sim. Acompanha com mais frequência, com mais atenção, não só auxiliando eles com vibrações de proteção, mas inspirando os pais. Ou os responsáveis, né? Porque às vezes não são os pais diretos, tem os avós, os tios, enfim. Inspirando os adultos responsáveis pela educação daquela criança. Então fica uma reflexão para nós da importância desse trabalho que a espiritualidade faz, nos acompanhando até os nossos 7 anos de idade encarnado. Que é justamente nesse período que a gente começa a se desvincular dessa espiritualidade, dessa experiência espiritual para viver a realidade do encarnado. Porque o nosso objetivo aqui encarnado é a gente atuar para melhorar. Não é para a gente ficar aqui lembrando, mas eu estava lá na espiritualidade, olha, foi tão bom, olha. Não, a gente vai viver a realidade aqui, para a gente, o que eu posso fazer de melhor com aquilo que eu sou, com aquilo que eu tenho, para se desenvolver. É essa a nossa finalidade. Por isso que vem esse véu do esquecimento, para você não ficar preso ao que aconteceu lá.
virou a página, vamos lá, vamos trabalhar. É como a gente, no nosso trabalho, assume um projeto novo. Esquece aquele projeto lá do mês passado, do semestre passado, do ano passado, aquele já foi. O nosso projeto agora, esse ano, esse semestre, esse mês, é esse. Foca nele. Se ali te servir de experiência, você vai trazer essa experiência. E enquanto espíritos, nós vamos trazer, né? Poxa, eu acho que por esse caminho, acho que é melhor, deixa eu experimentar, deixa eu conhecer isso aqui. Nós vamos trazendo essas inspirações aí para o nosso dia a dia. É uma alma que já está ali encarnando, tem um histórico, tem uma personalidade ali, mas a importância desses adultos, desses responsáveis por essa criança nesse período, ela vai dizer quase 100% do sucesso daquele ser. Por que que eu digo quase 100% do sucesso daquele ser? Por quê? Nós somos imperfeitos. Nós, pais responsáveis, nós vamos errar. Então, a nossa função é fazer o melhor com aquilo que a gente tem, com a sinceridade do nosso coração. Nós vamos tentar fazer o melhor. A gente vai errar. Mas tem aquele espírito que, quando está ali, os 7 anos, ele começa a mostrar a sua personalidade. Ah, Yolanda, alguns começam antes, né? O pedagogo aqui vai dizer que acontece. Tem uns que acontecem antes. Sim, por isso, mais uma vez, a importância dessa educação nessa primeira etapa. E aí nós temos o ciclo, né, que nós conhecemos, que a gente tanto fala. Até os 7 anos, 100% autonomia dos pais. Criança não tem autonomia até os 7 anos de idade. 6, 7 anos, tá, gente? A gente dá esse número, alguns com 6, outros com 8, mas tem essa média de 7 anos. Dos 7 aos 14, aquele serzinho está conquistando uma autonomia e é importante a gente saber deixar que essa autonomia se desenvolva, mas supervisão, em cima, de olho. Não decide ainda a sua vida, é supervisão. Ele está exercendo. Então, ele não sai para o mundo aí de peito aberto. Ele começa dentro de casa, exercer isso. Na família, com os amigos, é perto, é próximo ainda. Dos 14 aos 21, essa autonomia deles é maior a dos pais ali, né? Estou supervisionando agora um pouquinho mais distante, ainda com orientações, né? Com, a gente fala, né, com os conselhos, a gente vai ainda pegando na mão para ir soltando aos poucos. Dos 21 para frente, aí é entre ele e Deus, né? Assim como entre nós e Deus a gente fez a nossa parte. E a justiça sempre prevalece. Então, é essa observação que eu trago dessa informação, da importância desse trabalho de acompanhamento da espiritualidade nesses primeiros anos da nossa vida. Alguma observação, algo que gostaria de comentar, de trazer da experiência? Não? Tranquilo? Facinho? É fácil observar isso? Indiretamente, eu fiz uma provocação, quando eu disse que quase 100% a responsabilidade, né, para o êxito dessa encarnação. Por quê? Se não fizermos o nosso trabalho bem feito, a gente pode estar fazendo com que aquela alma, aquele ser que está ali, que já tem uma tendência, né, para o mal, ela saia desenfreada para isso. Então, a importância da gente estar ali, firme. Ah, Yolanda, e o contrário ocorre? É normal que não, porque se é um espírito ali já mais evoluído, por maior que seja a influência que ele tem ali na sua infância, uma influência negativa, ele consegue superar. É por aí que a gente vê tantos casos de pessoas saídas ali da miséria, de algo que a gente não acredita e se tornarem ali referências, né, de seres humanos.
Então, a gente tem vários exemplos, eu tenho certeza que vocês vão ter aí exemplo de pessoas que saíram daquilo que a gente diria, meu Deus, ela não tinha nada e conseguiu isso. Então, é importante a gente ter essas observações para entender que se o espírito que está vindo ele é mais evoluído, ele vai conseguir superar. Ah, Yolanda, então quer dizer que aqueles que não conseguiram superar são menos evoluídos? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que são mais necessitados. Eles precisavam ter uma mãozinha ali que auxiliasse. Ah, mas e se a mãozinha chegou e fez de tudo para tornar aquela pessoa uma pessoa de bem e acabou desviando? O que eu disse, a personalidade já tinha ali, né, um ser, uma personalidade, e que ele, na hora H, fez a opção dele. Livre arbítrio. Então, é uma conta que na contabilidade divina fecha tranquilamente. Na nossa, a gente até pode entrar em desespero. Ah, eu falhei como mãe, eu fiz de tudo e olha o que aconteceu, né? Está aí perdido nos caminhos. Não se desespere. Fez o que foi possível, daquilo que você sabia, do seu esforço, né? Tranquilidade, está tudo certo. Talvez essa semente que você brotou, plantou ali, só vai desenvolver na outra encarnação. Ficou algo ali do que você pôde passar. Não foi para essa encarnação. Ainda está difícil, né? Lembrei do Carlos uma vez falando das cascas, né? A casca ainda estava dura, precisa passar por essa para tirar um pouco da casca, para essa semente conseguir romper. Então, é numa próxima encarnação. Então, não se desespere. Eu falo isso para exercício, tá, gente? Eu brinco com a minha filha e eu falo assim para ela: eu estou fazendo a minha parte. Se vai entornar o caldo depois, é com você. Então, enquanto estiver nessa conta aqui comigo, eu vou fazer aquilo que eu imaginar que eu tenho, que eu creio que é o certo. O resto aí é por sua conta e risco. Então, a gente precisa também compreender isso. A consciência tranquila do que nós nos esforçamos, não é de que fizemos o trabalho bem feito. A gente se esforçou, eu só sabia fazer daquele jeito, era o jeito que eu sabia. Aí a gente compreende os nossos pais, né? Eu me lembro muito do meu pai. Nossa, briguei tanto com meu pai, hoje eu tenho essa dimensão do quanto foi necessário aquele estilo duro, né, de ser. Alguém mais? Quer falar? Educação é isso, é para refletir mesmo. Enfim, vou só fechar relembrando, e não vou cansar de repetir isso. Nós levamos tanto tempo para alcançar o pensamento contínuo. André Luiz, em Evolução dos Mundos, ele fala que nós, quando alcançamos esse pensamento contínuo, nós ampliamos o nosso campo magnético. O campo magnético que a Rita falou lá no início. Então, a gente conseguiu aqui que o pensamento contínuo ele é estável. Lembra que a ciência fala? Da criança ali, 6, 7 anos, o pensamento mais estável. Então, a gente conquistou essa condição. Nós temos uma estabilidade aqui no nosso campo magnético. Como somos imperfeitos, não é tão estável assim, né? A gente vai ali oscilando. É importante a vigilância para tentar manter esse equilíbrio. O que acontece? Quando a gente conquistou aquilo, nós permitimos que a espiritualidade conseguisse nos instruir, conversar conosco durante o sono, enquanto dormimos. Antes do pensamento contínuo, a gente não podia ter essa visita da espiritualidade. Não alcançávamos essa condição. Olha só a importância do pensamento contínuo. A gente conquistou. O André Luiz Ruiz, tá? É um divulgador espírita que tem o mesmo nome do André Luiz. Ele, no estudo da evolução dos mundos, ele fala assim, é como se a gente tivesse alcançado o Wi-Fi. Conectou. Temos uma rede de Wi-Fi ligada com a espiritualidade. É um exemplo que fica bem fácil para a gente, né?
Conquistamos isso. O que nós estamos fazendo com o celular nas redes sociais hoje? Esse movimento automático, mecânico, constante, por longo tempo, está fazendo com que o nosso pensamento volte a ser descontinuado. Nós estamos desprezando um alcance da nossa inteligência. Esse exercício, essa prática de pensamento descontinuado, a quem interessa? A quem interessa que a humanidade perca essa conexão com a espiritualidade superior? A quem interessa que a humanidade dê uma estagnada na sua inteligência e, enquanto encarnados, retornemos à condição de idiotia? Idiotia é essa palavra que o Divaldo traz muito. Por quê? Eu não consigo raciocinar. Por quanto tempo a gente consegue manter uma conversa madura, elevada com alguém? Vamos refletir aí a última conversa madura, elevada que a gente teve, um bate-papo com alguém. Se as conversas foram ali, né, como pensamentos fragmentados. Quase aquela conversa de elevador, está chovendo, né? Está chovendo. Ah, tomara que amanhã não chova. Também, tomara. Ai, cheguei. Bom dia. Então, quanto nós estamos regredindo nessa condição aqui encarnada, tá? Porque a gente não regride. Toda a bagagem que a gente conquistou, a gente mantém. Mas nesse exercício encarnados aqui, o quanto nós estamos perdendo tempo e nos desconectando da espiritualidade. A minha proposta é essa reflexão para nós. E aí, se não tivermos mais nenhum comentário, algo a observar, a gente pode encerrar. E eu espero, né? Esperamos tenhamos conseguido aí algum tema ou temas importantes para a gente refletir aí pela próxima quinzena até o próximo capítulo. É isso? Podemos encerrar, então? Maravilha. No próximo capítulo, Cecília ao órgão. Nossa, nós vamos falar de música. Será que música é importante para a gente? Capítulo 31, Cecília ao órgão, nosso próximo encontro. Vamos ver o que dá para tirar de um texto, né, que vai falar de música, né? Vamos observar isso. Vamos encerrando aqui essa nossa participação, agradecendo sempre a todos.